Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 3 de setembro, 22º domingo do tempo comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus e a meditá-la comigo nesse dia. Palavra essa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu não és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vemos Jesus que está ali nesse diálogo com os seus discípulos, um tempo de ensinamento. Nós sabemos que Jesus muitas vezes se retirava com os seus discípulos para lugares à parte, às vezes até mesmo ia de um lugar para o outro, não pelas estradas convencionais, mas por caminhos alternativos, para ter tempo com os discípulos, longe das multidões, tempo esse que ele utilizava para instruí-los acerca de tudo aquilo que era plano e vontade de Deus acerca dele. Ora, Jesus hoje, nesse ensinamento que dá aos seus discípulos, fala da cruz, fala do sofrimento, fala das dificuldades todas que ele mesmo vai passar quando estiver em Jerusalém para a festividade da Páscoa. Fala da cruz, fala do julgamento, fala da morte e fala também da ressurreição. Diante de um homem que está curando doentes, que está ressuscitando mortos, que tem perdoado pecados, não entra no coração dos discípulos que esse homem tão bom vá sofrer tanto. Que esse homem tão espetacular nas tuas ações, no seu dia a dia, na sua pregação, não entra na cabeça e no coração dos discípulos que esse homem vá morrer na cruz. Mas é de fato o que vai acontecer, porque o Senhor precisava entregar a sua vida na cruz para vencer o poder do pecado e da morte, e assim sair triunfante com a vitória conquistada para nós, seres humanos pecadores. Jesus passou pela morte de cruz, sabemos, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus. E hoje nós somos aqueles aos quais o Senhor envia essa palavra que nos convida a tomarmos a nossa cruz, renunciarmos a nós mesmos e segui-lo em direção ao céu. Agora, irmão e irmã, é preciso que eu e você tenhamos sempre diante dos nossos olhos que muitas vezes o nosso coração, a nossa alma vão desejar outra coisa. Ora, se nós tomamos a primeira leitura de hoje, por exemplo, do profeta Jeremias, Jeremias vai dizer ao Senhor: Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Mas agora me tornei causa de chacota, me tornei causa de escárnio para os meus irmãos. Por quê? Porque prego a tua palavra, mas eles não veem nada daquilo que eu anuncio acontecendo. Então eu passo por idiota. Trocando em miúdos, é justamente isso que Jeremias quis dizer ao Senhor. E de fato, nós também podemos pensar assim: poxa, eu deixei que Deus entrasse no meu coração, que tomasse conta da minha vida, mas o que eu ganho em troca? Ganho piadinhas, ganho chacotas, ganho escarnecimentos, até mesmo dentro de casa dos meus. Por quê? Porque eu vou à igreja, porque eu rezo, porque eu me sacrifico, porque eu penso no próximo. Enquanto o mundo ao meu redor
Não faz nada disso, tem outras atitudes. Irmão e irmã caríssimos, precisamos perseverar nesse caminho. Ainda que pareça esse caminho um caminho estéril, que não vai produzir frutos, um caminho de alguém que está até mesmo fora da realidade, porque vai contra tudo e contra todos, devemos perseverar. E por quê? Porque o Senhor não deixa abandonados aqueles que se confiam a Ele. Aqueles cujas almas têm sede da palavra e da verdade do Senhor, como nos fala o Salmo responsorial. Fomos seduzidos pelo Senhor? Fomos. Mas a sedução que o Senhor lançou sobre nós e sedução a qual nós demos o nosso sim, sedução essa que entrou de fato no nosso coração e na nossa alma e tomou conta, essa sedução tem um único propósito: aproximar-nos do Senhor, trazer-nos para perto dele, para que na escola dele, ou seja, na cruz, nós sejamos livres de todos os pecados, de todas as coisas que nos afastam dele, para um dia chegarmos ao céu. Vejam, São Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, vai nos dizer, ele pede, irmão, esforçai-vos por mudar a vossa mentalidade, não vos conformeis com o mundo, oferecei-vos em sacrifício. Sacrifício, uma palavrazinha tão difícil de ser ouvida pelos homens e mulheres nos dias de hoje. Chegamos num nível tal de conforto, de desprendimento de todo e qualquer tipo de sofrimento por parte da humanidade que nos cerca, que falar de sacrifício é o mesmo que ser chamado de louco. Ora, irmão e irmã, eu e você precisamos ter um pouco do sofrimento de Jesus na nossa vida, se nós quisermos o céu. Precisamos passar pela cruz para chegarmos à eternidade. Jesus no Evangelho deixa claro, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perdê-la por minha causa, esse a salvará. Eu e você, que estamos hoje aqui meditando esse Evangelho, nós temos abraçado de fato a cruz? Temos trazido para nós a cruz com todas as suas consequências? Uma das primeiras consequências da cruz na nossa vida é a indiferença dos outros em relação a nós. É a zombaria, são as piadinhas, enfim, tudo aquilo que nós sabemos o mundo oferece para quem está disposto a remar contra a corrente. Quantas vezes você já não deve ter ouvido, mas você faz muita coisa pela igreja, você deve deixar um pouco de coisas para o lado, você não pode abraçar tantas coisas. Quantas vezes eu, como sacerdote, ouço das pessoas, o senhor tem que trabalhar menos, o senhor tem que fazer menos. Mas, irmãos, sejamos sinceros. Quando Deus toca o nosso coração, quando nós deixamos que Ele nos seduza, que Ele nos apresente a sua mensagem, a sua boa nova, e essa mensagem encanta o nosso coração, o que nós mais queremos não é trabalhar com afinco, com todas as nossas forças, para que mais homens e mulheres experimentem aquilo que nós, no nosso encontro pessoal com Jesus, experimentamos. Então eu não vejo sentido quando as pessoas dizem que eu tenho que trabalhar menos. Não. Eu tenho que me oferecer sim, como me pede São Paulo, porque é me oferecendo que Deus, através de mim, das minhas atitudes, do meu trabalho, vai chegar ao mundo e vai mudar a mentalidade do mundo, vai conformar o mundo ao seu Evangelho. Ora, um cristão que dá testemunho é um verdadeiro semeador, é alguém que ajuda o reino de Deus a espalhar-se pela terra. Hoje, dia do Senhor, dia que você vai à casa dele para ouvi-lo, para recebê-lo, eu te peço, não permita que o Senhor hoje passe por ti, queira entregar-te à cruz e você fazendo de conta que não o reconhece. Tome a sua cruz. Cada um de nós sabe qual é a sua cruz. Tome a sua cruz, siga, porque depois da cruz vem o céu. Que Deus te abençoe e até amanhã.